Boa noite, aqui estamos nós pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos com a palavra de Deus aberta. Realmente eu amo a palavra de Deus, porque ela alimenta a nossa fé e ela nos dá direção para que nós possamos andar em novidade de vida. Amém? Aleluia! Esteja orando por mim, amanhã terei um exame prazer às 11 horas da manhã, uma endoscopia. Esteja orando para que dê tudo certo para a glória do nosso Deus. Amém? Aleluia. Se você pode comigo, abra a sua Bíblia nessa noite em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E vamos orar. Amém? Amém. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença aqui conosco. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, te adoramos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder ouvir sua palavra nessa noite, ó Pai. E pensar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Espírito Santo, fale conosco nesse momento. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Então, presta atenção. Amém. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículos 21 a 23, está escrito: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitadamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apavorante ouvir isto do Senhor Jesus naquele dia. Não é verdade? Amados irmãos, muitos até pregam a palavra de Deus, e fazem essas coisas todas aqui. E Jesus disse: não te conheço, apartai-vos de mim. Olha, eu estava pensando nessa manhã, na manhã dessa quarta-feira, hoje, dia 23 de abril de 2025, eu estava pensando hoje de manhã, como será apavorante para as pessoas que pensam que são salvas, que vão na igreja, professam o nome de Jesus, muitos, participam de louvores, de ministérios, professam o nome de Jesus, mas nunca nasceram de novo. Sabe, é apavorante, porque quando chegar a morte física, eles vão perceber que nunca nasceram de novo, e será apavorante. Ou quando aconteceu o arrebatamento e elas ficarem para trás. Sabe? Interessante para nós pensarmos nessa noite. Quando a pessoa que não é salva morre, encontra a morte física, ela vai direto para o inferno, lugar tenebroso. O incrédulo, as pessoas que nem estão aí para as coisas de Deus, quando morrem, vão direto para esse lugar. Mas tem muitas pessoas que
vão à igreja e pensam que são salvos, mas na verdade não são nascidos de novo. E quando morrem, vão para esse lugar terrível. Imagina, é apavorante para a pessoa quando chega neste lugar. Ela, uau, onde eu estou? Eu pensei que eu ia para o céu, já onde eu estou aqui? E é mais apavorante porque ela sabe que não tem como sair daquele lugar eternamente. É um sofrimento eterno. Sabe, isso gera medo em algumas pessoas. Mas a morte física é muito pior do que ser deixado para trás no arrebatamento da igreja. Porque a pessoa que vai na igreja e tudo, está ouvindo a palavra, e não é nascido de novo, acontece o arrebatamento e ela fica para trás, ainda ela terá uma nova oportunidade. Durante 7 anos, se ela não receber a marca da besta, ela entrará no milênio vivo, será salva. Aquele que perseverar até o final dos 7 anos, Mateus 23 fala sobre isso, entrará salvo no milênio. E não terá mais uma oportunidade. Mas se recebe a marca da besta durante os 7 anos, seja na fronte ou na mão, não há mais salvação. E olha, talvez já aconteceu o arrebatamento da igreja e você está assistindo essa mensagem nessa noite, pela internet. Eu quero dizer para você, não receba a marca da besta. Porque aqueles que não têm a marca na fronte ou na mão não poderão comprar, não poderão ir no supermercado, não poderão ter conta bancária, não vão poder fazer nada. Então, muitos vão correr e fazer a marca na mão e na testa. E no momento que você faz a marca na mão ou na testa, não há mais salvação para você. É o que diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 4. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. No versículo 4 do capítulo 20, está escrito: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem claro. Tá bem claro. Se recebeu a marca, não há mais salvação durante a tribulação. Então, é apavorante para aquele que pensa que é salvo, encontra a morte, e se vê, e quando ele abre os olhos, ele está no inferno, num lugar tenebroso, e ele sabe que não tem como sair daquele lugar. Mas ele, Senhor, eu expulsei demônio no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ia na igreja, não te conheço, apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, 21 a 23. É apavorante. Nossa, eu parei para pensar nisso um segundo nessa manhã, eu falei, misericórdia. O tempo é hoje. O momento é agora. Cada um de nós, necessitamos saber que se realmente somos nascidos de novo. A salvação é eterna e gratuita. E unicamente pela fé na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Olha, amados irmãos, foi na cruz que Jesus pagou um preço alto pelos nossos pecados. E o preço foi o precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade.
eternidade. Em seu benefício, em meu benefício, uma vez por todas. Ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço, o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Está escrito, uma vez por todas, uma vez para sempre. Hebreus 9, 26, Hebreus 10, versículo 12, Hebreus 10, versículo 14, Hebreus 10, versículo 16. Uma vez por todas, uma vez para sempre. No momento que nós cremos na obra consumada, percebemos que o nosso andar, outrora, não agradava a Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse mesmo Espírito, no momento que nós nascemos de novo, ele nos cela. Ele nos cela. Em Romanos capítulo 8, para que esse mesmo Espírito, no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, amados irmãos, Romanos 10, 9, se nós confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo nele, seremos salvos. É pela graça, não é mediante obras. Nós nascemos de novo, no momento que nós entregamos nossa vida pela fé. Há uma mudança de atitude, há uma mudança aqui no mais profundo do nosso íntimo. Nossos olhos espirituais que estavam fechados, mortos. No momento que nós nascemos de novo, nossos olhos abrem. Deus nos faz novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17. Ele nos dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança, uma viva esperança, 1 Pedro 1, 3. E Romanos 6, 4 fala para nós andarmos em novidade de vida, não como nós andávamos outroramente, no curso deste mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno, mas estando no mundo, não sendo no mundo, andamos em novidade de vida. Nicodemos, um fariseu já idoso, foi ter na calada da noite com Jesus Cristo, em João capítulo 3. O que devo fazer para ser salvo? Talvez você está fazendo essa pergunta nessa noite. Jesus diz para Nicodemos, importa que você tenha de nascer de novo. Nicodemos, de novo, pergunta, mas como, Senhor? Eu já idoso, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, você é um ancião de Israel, um doutor da lei, não compreende? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Assim como a serpente abrasadora foi levantada no deserto, e todos aqueles que miravam a serpente, no momento que era mordido pela serpente abrasadora, mirava para aquele haste, era salvo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado. Em João 12, 31, 32, fala que ele atraiu todos nós a ele, na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Juntamente com ele, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 1 a versículo 10. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite de quarta-feira, eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida com Deus. Examinai-vos a vós mesmos se você está na fé, se você é nascido de novo.
Mas, pastor, onde está escrito isso? Como eu posso fazer isso? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5, está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. É fácil. Examine a vós mesmos. Jesus está em você, não mais você vive, mas Cristo vive em você? Então você é nascido de novo. Não? Então, peraí, já está reprovado. É o que está escrito aqui. 2 Coríntios 13, versículo 5. Quando Paulo fala para andarmos em novidade de vida, em Romanos capítulo 6, versículo 4, fala de uma vida nova, de qualidade diferente da que andávamos antigamente, antes de conhecermos a Jesus como Salvador. Agora, nascido de novo, devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Ele nos fez santo, e a vontade de Deus para nossas vidas é a nossa santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santidade. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo, porque eu sou santo. O mundo jaz no maligno e nós sabemos disso, como esse mundo é tenebroso. 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós não somos do mundo, nossa pátria é celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Nós vencemos o mundo andando por fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Pense comigo, nessa noite, como foi tenso, muito tenso, para os hebreus na 10ª praga do Egito. Já tinha acontecido 9 pragas, e os hebreus tinham testemunhado que o que Deus fala, acontece. E Deus mandou Moisés falar para o povo: olha, no 10º dia prendei o cordeiro, no 14º mate o cordeiro e passe o sangue no umbral das portas, porque naquela noite o anjo da morte passará pela terra do Egito. Onde não tiver o sangue no umbral, o primogênito daquela casa será morto. Então, imagine os judeus naquela noite. Eles mataram o cordeiro, passaram o sangue no umbral, e ali dentro de cada casa daqueles hebreus, dos judeus, tinha um primogênito. Imagina o pai olhando para seu primogênito, sabendo que o anjo da morte ia passar naquela noite. Meio apavorante para muitos. Mas sabe, o anjo da morte passou. E onde tinha um umbral, o sangue no umbral da porta, o primogênito foi salvo. Da mesma forma, um tipo da obra consumada por Jesus no Calvário. No 14º dia de Nissan, no dia da Páscoa, o Cordeiro de Deus foi morto na cruz do Calvário. O seu precioso sangue foi derramado para pagar nossa dívida com o pecado. Você e eu, nós precisamos entender isto nesta noite. O sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade foi, é e será eternamente suficiente para pagar a nossa dívida com o pecado. Você pode crer ou não crer. Se você crer, você tem a vida eterna. Se você não crer, você está perdido. E vai ser apavorante quando chegar naquele lugar onde você vai passar a eternidade. Muito apavorante. Porque Jesus Cristo, mediante a obra consumada na cruz, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Agora, sim, podemos andar em novidade de vida, não andando conforme o curso deste mundo tenebroso, mas andando por fé.
Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança. Sim, há necessidade de perseverança. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo andará por fé. Se retrair, nele não me compraz. Mas nós não somos dos que retraem. Nós somos da fé para a salvação. Hebreus 10, 35 a 39. Uau! Não é fantástico ouvir isso nessa noite? A pergunta para cada um de nós nesta noite é: temos a certeza da nossa salvação? O livro de Judas fala daquelas pessoas que confessam o nome de Jesus, mas não nasceram de novo. Estão pelo beijo de uma pulga para nascer de novo, mas não são nascidos de novo. Confessam o nome de Jesus, vão até a igreja, mas nunca entregaram a sua vida pela fé a Jesus Cristo. E Judas é bem claro sobre isso, né? E, sabe, amados irmãos, eu quero que você pense comigo, porque esses que confessam o nome de Jesus, mas não é nascido de novo, naquele dia falarão: Senhor, nós profetizamos no seu nome, nós expulsamos demônios no seu nome, nós fizemos isso, aquilo no seu nome. E Jesus dirá: não te conheço, apartai-vos de mim. Jesus é o único caminho até Deus. Pastor não salva, igreja não salva, santos não salva, Maria não salva. O único que salva é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre homem e Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Disse Jesus. Olha, amados irmãos, Jesus é o único que pode salvar eternamente a nossa alma pecadora. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não carregue a incerteza em seu coração. Receba de graça a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Confesse o seu nome e o receba como seu único Senhor e Salvador pessoal. E experimente a vida eterna, ainda aqui na terra. Andando em novidade de vida. No caminho estreito, que é o caminho da graça. Não o caminho largo, que é o caminho dos prazeres. Deixe o pecado para trás e avance para frente, vivendo de fé em fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus e não por tradições de igrejas ou de pastores e padres. Segundo a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa fé. Salmos 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Sua palavra é provada. A palavra de Deus é provada no caminho perfeito, no caminho estreito. Em novidade de vida. Vivendo uma vida que agrade ao Senhor de fé em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é andando em novidade de vida. Deixando o passado para trás e avançando para o que está diante de você. Hoje é o dia. Este é o tempo. Se você já tem a certeza de vida eterna com Deus, então viva intensamente essa certeza diante de Deus e dos homens.
Não manche o seu testemunho com as trevas, pois já fomos libertos desse reino tenebroso. Nós somos parte da família de Deus, Efésios 2,19. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, Tito 2,14. Somos parte de uma nação santa, 1 Pedro 2,9. E nós estamos aqui para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus está voltando. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você pode falar isso nessa noite? Maranata, vem, Senhor Jesus. Sabe, amados irmãos, para muitos, a morte física será apavorante. Para muitos, o arrebatamento da igreja vai deixá-los chocados. E por breve tempo, eles vão ter a oportunidade de voltar para Deus em definitivo. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nascidos de novo, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos 8, 23. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, nos deu um novo começo, nos deu uma nova vida, uma viva esperança. Então, se nós temos a certeza, aleluia, vem, Senhor Jesus, Maranata. Amém? Amém? Aleluia? Aleluia. Uau! Se você quer conversar comigo sobre esse assunto, por favor, entre em contato comigo. Eu terei grande alegria em falar contigo. Amém? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, mas gostaria de ter certeza neste exato momento, eu quero dizer para você que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Era você e eu que merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. João Batista falou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Ele se tornou maldito na cruz em nosso lugar. Gálatas 3,13. Morrendo a nossa morte horrenda, uma morte horrenda, ali na cruz. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Você só precisa mudar 180 graus a sua vida. Deixe o pecado para trás. Avance para frente em novidade de vida. Basta confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo que ele morreu a sua morte e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para buscar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 1, 12. A todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Se você gostaria de ter essa vida eterna com Deus, ter essa certeza, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor pagou um preço alto. O seu sangue derramado na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Senhor. Eu confesso o Senhor Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador pessoal. Entre no meu coração. Me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como o meu único Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez e gostaria de falar comigo, sabe? Por favor, entre em contato comigo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família.
Vamos em frente, sigamos em frente, de cabeça erguida, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.